Psiquiatra, me desculpem pela demora, eu e o Thomas tivemos aí um problema de comunicação, mas já deu tudo certo. Quero agradecer a paciência de vocês. Eu sou a Patrícia Eugênio, eu estou ocupando o cargo de diretoria de comunicação do IJUSP. O IJUSP é o responsável por essa live, somos o Instituto Jungiano de São Paulo, um instituto de formação em analistas junguianos ligados à JB e à AP. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, na nossa live, nós vamos ter o Thomas Singer, ele é psiquiatra e analista junguiano, formado pela Yale Medical School e a Dartmouth Medical School e pelo Instituto Jungiano de São Francisco. O Thomas hoje vai falar para a gente sobre uma revisão da teoria do complexo cultural, especificidades e universalidade. Eu quero convidar vocês também para conhecerem o curso que o IJUSP está oferecendo sobre complexos culturais, coordenado pela Carmen Lívia e o Guilherme Scantiucci. Quarta-feira que vem começa o segundo módulo. O nome do curso é Reimaginando um Lugar de Escuta. E o segundo módulo vai trabalhar sobre de que construtos teóricos podemos dispor nos complexos culturais e a clínica, complexos culturais no Brasil e individuação, o que precisamos aprender com Gilbert Simondon, Deleuze e Guattari. Agradeço muito a Carmen e o Guilherme, que indicaram o Tom para vir fazer essa live aqui com a gente, e tenho certeza que nós vamos passar 2 horas bem bacanas, podendo ouvir o que o Tom tem para nos trazer. Tom, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Fiquei um pouco tensa no começo aqui da nossa live, mas já está tudo bem. Que bom que você está aqui e que bom que nós vamos poder te ouvir pelas próximas 2 horas. Seja muito bem-vindo e espero que você se sinta devidamente acolhido por esse público brasileiro, tá bom? Peço a gentileza de todos vocês que só coloquem perguntas no chat quando acabar a fala do Tom. Daí eu vou ler as perguntas para o Tom, a Michelle vai traduzir, ele vai nos responder. Tá bom? Então, obrigada, sejam todos bem-vindos e Tom Singer, por favor, tenha a palavra. Muito obrigado pelas suas palavras calorosas. Por alguns minutos eu achei que não ia entrar no ar e eu fiquei um pouco nervoso, mas eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Eu estava lendo nesta manhã o trabalho incrível e eu acho que a minha pronúncia vai ficar horrível, me perdoem. Eu estava lendo o trabalho do Gustavo Barcelos, falando do Softness and the Soul, escutando o volume de um trabalho que eu co-editei. Talvez pudéssemos ver a primeira imagem que eu tenho disponível. Esse livro, especialmente o trabalho do Gustavo sobre o Sul, parecia uma introdução à medida que eu estava esperando para conectar e percebendo que eu estava entrando numa outra cultura.
Eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês e eu vou falar sobre as origens da teoria do complexo cultural e dar uns exemplos. Eu escrevi a palestra, mas eu acho que eu vou simplesmente falar à medida que seguirmos. A teoria do complexo cultural iniciou-se no início de 2000 e temos feito pesquisas há cerca de 20 anos. Eu fiz muita edição de livros sobre complexos culturais na Austrália, na América Latina, na Europa, na América do Norte, nos Estados Unidos, e mais recentemente sobre complexos culturais na Ásia, que inclui Japão, Coreia, Vietnã. Esse tipo de trabalho resume-se em 6 volumes que faz... Eu trago o primeiro ponto importante, onde a teoria dos complexos culturais e vemos que é ubíquo, é universal e aplicável em qualquer cultura no mundo. Mas diferente de arquétipos, talvez, também porque os arquétipos aparecem nas culturas e são relevantes, mas na teoria dos complexos culturais diz que ocorrem em qualquer lugar e, por outro lado, sua aparência em qualquer região, país, é peculiar daquele local, daquele tempo, daquele momento. Isso é parte da teoria, o que estamos falando sobre a estrutura da psique, que temos como uma hipótese de ser universal e, ao mesmo tempo, a sua manifestação é altamente específica ao tempo, momento, país e geografia. Como eu já disse, um dos volumes iniciais em relação à América Latina. Você poderia botar a primeira imagem, por favor? A primeira imagem... O volume sobre América Latina tem contribuições muito importantes. Aqui está. Talvez você poderia fazer um clique na imagem. Aí está. 4 trabalhos incríveis por colegas brasileiros, e eu quero mencioná-los porque eu acredito que seus papers, seus trabalhos, no espírito da ideia dos complexos culturais, e me parecem o Brasil ser um lugar onde é natural e confortável essa teoria, como Gustavo Barcelos fez o livro, o Walter Bushel também fez Racismo e Cultural, Tony Ramos. Eu não sou liderado, eu lido, e também o quarto trabalho sobre os complexos culturais da cidade de São Paulo, visto através do grafite. São trabalhos maravilhosos, eu os reli essa manhã. Eu me sinto muito acolhido no Brasil e satisfeito de estar falando com vocês. A teoria dos complexos culturais, e você pode retirar o slide agora, essa teoria tem pelo menos 2 áreas de interesse ou áreas de aplicação. Complexos culturais surgem da psique do grupo, em que a maioria dos membros de qualquer grupo circula no psique do grupo. E
E um dos aspectos do estudo é como o complexo cultural vive no psique do grupo. E a segunda área é como os complexos culturais também surgem na psique do indivíduo a nível cultural da psique. O meu foco tem sido nos complexos culturais quando surgem na psique do grupo e eu espero que outras pessoas vão perceber como isso surge na psique do indivíduo. Eu acho que dois membros jovens, e eu não consigo pronunciar Gil e Carmen Parisi, estão lecionando sobre complexos culturais e escrevendo um livro, e eu acho muito bom, estou entusiasmado com isso. Desde o início dos estudos, 90 analistas junguianos ou estudiosos contribuíram na teoria e tivemos, desta forma, muitas pessoas participando desse estudo. Como eu disse, complexos culturais são tanto ubíquos, universais, e mais importante, a expressão dos complexos culturais é único para cada grupo, lugar e tempo. A universalidade de um lado e a especificidade de expressão pelo outro lado. Eu queria falar um pouco sobre a origem da teoria dos complexos culturais. Então, eu gostaria de ter a segunda imagem, por favor. A segunda imagem que surge talvez vocês já conheçam, é uma espécie primitiva de esquema ou diagrama e foi feito por Jung em um dos seus seminários em 1926. Quase 100 anos atrás, ele desenhou esse mapa da psique e eu me refiro a ele sempre porque, de certa forma, indica o domínio do complexo cultural. Vocês vejam no topo do diagrama é o indivíduo, e B a família, C é a clã, D são as nações, E são grandes grupos, por exemplo, homens europeus, F são os ancestrais primitivos, G ancestrais em geral, e no final, H, temos a parte central, e eu vou, o fogo central, e deixo para a sua imaginação brasileira o que significa esse fogo central. Eu tenho as minhas próprias ideias. Muitas tradições junguianas, pelo menos nos 100 anos iniciais, vamos dizer, de 1900 a 2000, se focava primariamente no indivíduo e no arquétipo. E esse domínio intermediário de famílias, clãs e grupos maiores, que podemos pensar em cultura ou sociedades culturais, que muitas vezes não foram estudados porque era a tarefa do indivíduo fora da sociedade, porque a maioria dentro do período do século XX, foi interrompida pela depressão e muitas guerras. Então, o psique coletivo era visto com ceticismo pelos junguianos, que não davam muito atenção. É claro, uma declaração generalizada, mas essa noção de individuação via os indivíduos individualizando em sua sociedade, entrando em contato com os arquétipos de cada
sociedade e depois voltaram para esse domínio da sociedade. Essa atitude não pode ser mais defendida, na minha opinião, pois esta abordagem, onde a teoria do complexo cultural está tentando definir uma nova relação dentro da tradição junguiana, dentro desse nível do psique que Joseph Henderson, onde define o domínio da psique, que é em DEF, que chamamos o inconsciente cultural. Isso trouxe uma nova dimensão ao construto teórico, como era originalmente apresentado. Não que Jung não estivesse interessado em culturas, não, ele realmente estava muito interessado, viajava muito e tinha muito a falar sobre isso. Mas ao longo do tempo não era o foco principal, principalmente quando ele estudava alquimia, e muito mais dedicado no indivíduo e no arquétipo. Mas no volume 10 dos trabalhos, da coleção de trabalhos em civilização em transição, títulos como Depois da Catástrofe, a linha suíça, as complicações da psicologia americana, o mundo da Índia. Ele estava interessado nas culturas, mas não havia um inconsciente cultural, como Joseph Henderson colocou essa ideia. Uma das nossas tarefas no século XXI tem sido tomar esse domínio do inconsciente coletivo e que seja desenvolvido de uma forma mais positiva, de forma psicológica, em termos de atitude em relação ao inconsciente coletivo. Não era parte do léxico de Jung desde 1960, e muitas pessoas não aderiram à ideia de Henderson. Só a ideia dessa teoria abriu a perspectiva de Jung para estudar esses níveis mais complexos da psique. E o que fizemos foi analisar a teoria dos complexos da psique. Eu não sei como vocês estudam isso, se vocês aplicam de forma abrangente ou não, ou um pouco mais aqui em São Francisco e outros locais. A teoria de complexos é uma teoria importante em termos de estrutura da psique. E o que as pessoas faziam com seus complexos em suas vidas e na análise determinaria o destino do processo de individuação, até mesmo o destino da alma, é visto como a forma primordial de como entendimos a dinâmica da psique. Um dos problemas de se apoiar muito na teoria de arquétipos para explicar o inconsciente coletivo, depois de estudarmos do herói e da sombra, sempre reduzindo conflitos em uma cultura específica do herói, da ânima ou das ânimas, e se torna um pouco chato nessa abordagem reducionista, pelo menos nos Estados Unidos, em qualquer cidade, vocês veem o McDonald's ou Starbucks, uma homogeneidade, uniformidade. Os junguianos podem desenvolver suas próprias homogeneidades, reducionismos, e isso se torna um pouco limitado, reduzir o que ocorre numa cultura em termos de ânima, sombra, o herói. Desta forma, é uma
oportunidade única de abordar o inconsciente coletivo. De forma teórica, o que realizamos foi baseado na noção de Henderson do inconsciente coletivo. Vocês podem retirar o slide. Vemos o inconsciente pessoal, os conteúdos desse inconsciente pessoal como sendo complexos pessoais, os conteúdos do inconsciente cultural chamamos de complexos culturais. Também os conteúdos do complexo coletivo chamamos de arquétipos. Não tenho certeza se vocês estão interessados na teoria, mas para mim é muito útil para me orientar no que está ocorrendo. A teoria de complexos culturais é uma extensão importante da teoria original de complexos que nos permite avaliar o nível do inconsciente dentro da perspectiva única junguiana. Eu gostaria de apresentar um resumo rápido daquilo que pensamos que sejam complexos, pessoais e culturais. Eu penso que complexos são o análogo psicológico do sistema biológico, como os sistemas digestivos ou sanguíneos ou cardíacos, complexos que funcionam por si próprios no nível de inconsciente e sobrevivem de forma ininterrupta até algo que ativa o complexos pessoais, como pode ser em relação ao pai, mãe, e aí o ego ela é deixado de lado e o complexo tem um entendimento particular e assuma. John Carrier, um analista de São Francisco, falou sobre a bipolaridade dos complexos, de tal forma que tem duas partes, vamos dizer, um complexo paterno negativo ativado num jovem, e onde o filho rebelde, que é parte do complexo bipolar, se une ao ego do jovem, por exemplo, e o pai autoritário é projetado a um gancho adequado como um treinador ou um professor ou um patrão, chefe. Então, quando o complexo pessoal é ativado, você tem essas lutas internas que são entre dois indivíduos que estão presos e que colocam o ego do cotidiano de lado. O que eu tentei fazer, na medida que penso sobre complexos culturais e também pessoais, é descrever sua característica fundamental, como você o caracteriza, o identifica. Eu tenho 4 ou 5 critérios diferentes que eu aplico. Complexos se expressam em comportamentos e humores em indivíduos, se forem complexos pessoais, e o indivíduo pode assumir um complexo cultural também. Mas o poder da emoção, algumas vezes, a reatividade à emoção, algumas vezes, é o que nos permite saber que estamos no domínio de um complexo, um nível de reatividade a uma emoção. É como você entrou num campo minado e algo explode na sua cara. É um bom indicador de que você está dentro desse domínio de complexos, o que mostra uma reatividade eficaz da emoção, tanto nos complexos pessoais e culturais. Os complexos pessoais e culturais resistem a esforços
heróicos de consciência e permanecem, na sua grande parte, inconscientes. Eles adoram o inconsciente, é o seu habitat natural. Quando aparecem, quando surgem, é através de um aspecto dramático e voltam para o inconsciente. É muito difícil tornar um complexo consciente, pode ser o trabalho de uma vida ou de muitos anos. Das minhas histórias favoritas é da Elizabeth Osterman, uma analista junguiana que se descreve tendo complexos que duraram 10, 20 anos. E à medida que ela envelhecia, ela considerou uma grande conquista aqueles complexos que haviam dominado a sua vida, só duravam 5 minutos. É um exemplo de individuação não ser possuído por complexos pessoais. Os complexos, número 3, eles acumulam experiências que validam seu próprio ponto de vista. E essas experiências criam um estoque de autoafirmação de memórias pessoais. E no caso dos complexos culturais de memórias ancestrais, que adoram colecionar histórias e memórias que afirmam e corroboram seu próprio ponto de vista. O número 4 funcionam de modo autônomo e se baseiam nos seus pontos de vista em ambiguidades, incertezas e com muitas vezes atitudes próprias e demonstradas ao mundo. 5. E o que isso significa é que o pensamento dentro de um complexo cultural ou pessoal tende a ser muito simplista e muito branco e negro. Os complexos não gostam de pensamentos complexos, gostam da ambiguidade, não gostam de incerteza, eles querem saber exatamente o que corrobora aquilo que sempre souberam. Número 5, possuem um curso de arquétipos que se expressa de atitudes humanas baseadas em ideias daquilo que é importante. O que é muito importante é resistir, pensar e discriminar. E o último ponto sobre a característica dos complexos pessoal e cultural é que nem todos os complexos culturais são negativos. De fato, os complexos culturais podem prover um senso forte de identidade cultural e pertencimento em um grupo que é essencial ao sentimento de bem-estar. É bom lembrar que Jung considerava o ego um complexo. Um grupo pode ter um complexo de ego sobre a natureza de sua identidade. E Jung chamaria de complexo, não pode ser, pode não ser insalubre ou patológico, mas pensem num ego cultural e num ego individual, ou uma identidade que não seja necessariamente um complexo com características destrutivas ou patológicas. Estou falando muito rápido, estou claro. Alguém pode me dizer se eu estou indo muito rápido? Não. Ou não? Sim, eu acho que eu estou eu sou o único a falar. Eu vou apresentar 2 exemplos de complexos culturais. Um será um complexo cultural que assume a psique do grupo
como um todo. E o segundo é um complexo cultural que surge dentro da identidade individual. É importante entender, se você está interessado em aplicar essa teoria, que ambos podem ser aplicados na psique do grupo como um todo, mas tem uma vida em si mesmas dentro do indivíduo e pode assumir toda a psique do indivíduo, como também da psique do grupo. Se, por favor, a próxima imagem. O exemplo que eu vou apresentar, pois eu moro nos Estados Unidos, eu não posso falar sobre a experiência brasileira, eu não as conheço, a não ser os trabalhos incríveis que eu li, que contribuíram para o nosso livro. Mas eu não viajei o suficientemente para a América Latina para conhecer mais. Eu vou falar baseado na minha experiência sobre complexos culturais. Essa imagem foi criada para mim por Diane Sherwood, que editou o periódico Young Journal por um tempo, ela era editora, como arquétipos e complexos assumem a psique de grupo. Eu escrevi como um exemplo, talvez, um exemplo seminal e abertura, pelo menos na América do Norte, talvez em outros lugares do mundo, que faz abertura para o século XXI. Foi o início do século XXI. Pode não ter sido no Brasil, mas certamente nos Estados Unidos, esse início. E eu vou dar como exemplo de um complexo cultural bipolar que vê duas civilizações. O início do século XXI, de alguma forma, pode ser dita em 11 de novembro de 2001, quando o World Trade Center e o Pentágono foram bombardeados pelos fundamentalistas muçulmanos ou islâmicos. Essa imagem foi retirada de um trabalho das forças inconscientes, modelando os conflitos internacionais. É sobre as defesas de arquétipos que foram mobilizadas em alguns complexos culturais. É incrível. Eu estava bloqueado com o nome do Osama Bin Laden, que era o arqui-inimigo dos Estados Unidos no início do século XXI. Eu quero ler uma citação de Jung que conecta, de certa forma, o nível do inconsciente coletivo para esse domínio do arquétipo. São próximos, mas não são idênticos. O Jung escreveu em Wootton, e para mim é um dos mais importantes que ele escreveu. Arquétipos são como leitos de rios que secam quando as águas somem, que você pode reencontrá-los a qualquer momento. O arquétipo é como um antigo curso de rio, onde o curso d'água fluiu por séculos e criou esse canal. Então, o quanto tenha fluído e desaparecido, mas retornará para esse leito em algum momento. A vida de um indivíduo como membro da sociedade e membro do Estado, que pode ser regulado como um canal, mas a vida das nações
é um grande rio que é totalmente fora do controle humano. Portanto, a vida das nações sobrevivem de forma livre, como uma torrente que se despenca, caindo por uma colina, até que uma barreira estopa, que passa de um tempo para outro, rompendo toda a vegetação. Todo o controle humano é encerrado quando o indivíduo é preso no movimento de massa, e dessa forma os arquétipos tomam forma, mesmo nas vidas dos indivíduos, quando são confrontados com situações que não podem ser resolvidas de uma forma conhecida. O fato dos arquétipos do inconsciente coletivo foi tão mobilizado nos eventos do século XXI, ou na Grande Depressão, ou durante as grandes guerras, ou na Guerra da Coreia. Todas as guerras e dificuldades do século XX, Jung era muito cético sobre a psique coletiva, e muitos dos seus seguidores abandonaram essa ideia da psique coletiva, pois era visto como perigosa, o que, de certa forma, nos impediu de estudar mais sobre sobre o conteúdo do inconsciente coletivo. De qualquer forma, os complexos culturais possuem memórias permanentes e emoções fortes em si. Tem essa força histórica ao longo do tempo que passa de uma geração a outra e por múltiplas gerações. Eles se colocam dentro dos conscientes e do inconsciente das pessoas, e também de outros grupos de pessoas. Esse enraizamento traz a formação de precondições de eventos humanos ocorram de forma de criar tempestades de proporções gigantes. Essa imagem, que eu vou voltar depois, é uma imagem da erupção dessas forças quando dois megacomplexos culturais se enfrentam. Mas eu vou passar para a próxima imagem para dar um pouco da história, da origem desses complexos culturais, de forma que explodiram dramaticamente no Ocidente em 2001. Esse é um mapa maravilhoso, pois mostra a ascensão e a disseminação do Islã após a morte do Muhammad em 632 depois de Cristo. O que é incrível é que o mundo islâmico se espalhou muito rapidamente para a Europa, para o sul da Espanha, até mesmo a Viena, até Viena, por toda a Península Árabe, até partes da África e da Ásia. A ascensão do Islã foi como um fogo que tomou o mundo de surpresa e muito poderoso. Esses eram chamados de califados e cobriam vastas áreas do mundo, como era conhecido. Isso forma o pano de fundo do medo de muitas pessoas na Europa e na América do Norte e em outros lugares, onde as pessoas do Ocidente têm medo da disseminação do Islã, e é parte desse medo da ascensão dos muçulmanos
naquele momento. Há um medo também por parte dos muçulmanos no mundo islâmico, no Oriente Médio, por conta das cruzadas, quando o mundo cristão repercutiu e tentou resgatar a cruz de Jerusalém. A motivação dos cruzados foi tomar Jerusalém e trazer a cruz de volta para a Europa. A próxima imagem, por favor. Essa imagem é importante para vocês no Brasil também. Essa é a versão dos muçulmanos comparado ao europeu. A primeira imagem era a disseminação dos muçulmanos de 600 a 1000. A 600 depois de Cristo a 1000. E agora, observando a Europa, incluindo a expansão do domínio espanhol, português e inglês, que começaram a navegar pelos mares, circunnavegando o mundo. Vocês conhecem bem no Brasil, porque em 1500 os portugueses chegaram ao Brasil, que era parte dessa expansão europeia. E o que essa expansão europeia fez ao cruzar os mares foi cercar ou tomar o mundo islâmico, que basicamente a sua expansão foi baseada em movimentos através da terra, não através dos mares. Desta forma, a genialidade, pode-se dizer, dos exploradores europeus foi que eles exploraram os mares, 7 mares, e tomaram o mundo islâmico, e lentamente, através dos 500 anos seguintes, o mundo islâmico encolheu em termos de influência e domínio e maestria sobre as ciências, sobre o mundo intelectual que surgia no mundo muçulmano até que a expansão europeia impôs seu domínio. E o declínio do mundo islâmico define, não é somente uma questão geográfica desse declínio, é um declínio também, e é uma expansão em declínio de culturas e psicologia. Eu estou mostrando mapas geográficos, mas vocês podem pensar em termos de mapas psicológicos, movimentos do psique coletivo. Não é somente a origem dos complexos culturais, mas também uma observação sobre a expansão e contração geográfica, observando o início da ascensão do Ocidente e o início do declínio do Islã, do mundo muçulmano. Desta forma, o que ocorre? Eu gostaria de apresentar o que significam as características definitivas, pode-se dizer negativas, dos complexos culturais do Ocidente e do mundo muçulmano. O Ocidente foi marcado por expansões heróicas. Vocês conhecem muito bem a história da colonização portuguesa no Brasil, que dramaticamente modelou a história e a psicologia do seu país de uma forma virando de cabeça para baixo, tudo isso. E o que se pode dizer do aspecto negativo da expansão ocidental dentro dos complexos culturais é um vício em conquistas heróicas, um vício no caso que é a velocidade em realizar as coisas muito rápidas, vício à juventude, ao progresso, à juventude e à inocência. Eu não vou falar sobre o Brasil, porque eu não posso falar pelo Brasil, porque eu não conheço o correto direito, mas eu conheço os Estados Unidos muito bem. E essas características
sobre os aspectos mais negativos dos americanos ou da psique coletiva americana são totalmente verdadeiras. Outro ponto que é totalmente verdadeiro, e por causa da ascensão e expansão do Ocidente, foi tão bem sucedida, devolveram uma crença profunda da resiliência da mente ocidental, talvez da mente americana ou do espírito, que pode ser traduzida em arrogância e grandiosidade. Vamos ver outra parte da equação. O que ocorreu com o mundo islâmico depois da expansão, pico, declínio e diminuição de influência? Deu surgimento a grupos fundamentalistas, como a ISIS, Osama Bin Laden e outros grupos fundamentalistas que apresentaram as qualidades negativas, a absolutismo, a aderência a certas tradições e a aderência à incorruptabilidade na sua autoimagem, mas ainda mais importante, uma renúncia ao materialismo, que foi bastante simbolizado em transformar o vício americano ao sucesso, à rapidez, à inovação, à juventude, atacando o World Trade Center. Ou mesmo nesse desenho, quadrinhos recente, que recebeu um prêmio como o melhor do ano. Na próxima imagem, poderíamos visualizá-la. Todas essas características negativas. Recebeu o melhor prêmio pela Associação de História em Quadrinhos do Irã, que mostra aqui o trumpismo, aqui a bandeira americana, esse cabelo louro voando e se tornando nuvens, a ganância, o materialismo, são características dos complexos culturais americanos, pode-se dizer. Assim, quando você observa as características do Islã e do Ocidente colidindo, no bombardeio, nas bombas em 2001. Vamos ver a próxima imagem. Agora eu vou classificar e observar isso como se fosse um diagrama da psique que inclui o nível de complexos culturais da psique e dos arquétipos e o nível individual, que vocês podem ver que foram incluídos nessa imagem. Eu vou analisar a imagem. No topo é o símbolo, o símbolo da bomba atômica, que compõe o pano de fundo de arquétipos na guerra de duas civilizações ou de dois complexos culturais. No centro da imagem temos o conflito levado por duas potências. Na forma humana foi simbolizada por George Bush, por um lado, e por outro lado Osama Bin Laden. Aqui na parte superior, vocês podem ver que seja o nível individual. No nível existencial, o arquétipo, que sombreia as duas forças, simbolizadas pelas duas serpentes que se enfrentam. Essas oposições refletem os níveis humanos e arquétipos da consciência. No nível do complexo cultural do inconsciente, no
na parte inferior, talvez não consigam visualizar, a imagem dos cruzados. Ao nível cultural da psique ou do nível inconsciente coletivo, os cruzados permanecem como uma manifestação cultural das duas culturas. Eles emergem aqui nessa imagem da parte inferior. E não é por acidente quando George Bush falava sobre o bombardeio do World Trade Center, ele chamou de cruzada contra o mundo islâmico. Uma cruzada é uma guerra que diz respeito a 600 anos atrás e inflama emoções de ambos os lados dos conflitos culturais ou dos complexos culturais. A segunda parte é quando tudo isso se inflama, os indivíduos começam a agir de forma possuída, destruindo uns aos outros. À esquerda, vocês podem ver os fundamentalistas cortando a cabeça de um jornalista japonês e, de outro lado, os americanos atacando os prisioneiros muçulmanos. São arquétipos ou forças arquétipas do coletivo inconsciente, do inconsciente coletivo. Tudo dominando a parte pessoal nessas lutas ferozes. Eu acho que é o que eu queria dar como exemplo. Poderíamos propor outros, mas, na verdade, eu queria passar adiante sobre o complexo cultural dentro de um indivíduo, para mostrar como essa estrutura hipotética e teórica pode modelar um indivíduo. Poderia alguém me falar sobre o tempo? Quanto tempo ainda tenho? Alguém poderia me falar quanto tempo ainda tenho? Alguém desenhar, me informar? Quanto tempo ainda tenho para falar? Patrícia, você pode me avisar quanto tempo ainda tenho? Pode falar em português, que eu posso traduzir. Oi, Michele, mais 20 minutos. Excuse me? 20 minutes more, that's perfect. Perfect. Thank you. Okay. So I want to give you a picture now. Eu vou dar uma ideia sobre os pensamentos sobre o complexo cultural. Você pode retirar essa imagem agora, por favor? Esse é um caso que eu discuti com Catherine Kaplanska, que é uma analista junguiana, e eu ouvi ela apresentando. Ela não era familiarizada com esse modelo de complexo cultural, mas foi um exemplo muito bom entre o relacionamento do nível arquétipo da psique e o nível inconsciente coletivo e o nível pessoal da psique e os complexos culturais do indivíduo. O indivíduo, agora, que já faleceu, é um homem branco vivendo num país na Europa. Esse modelo de complexo cultural se expressou num sonho que comunicou através de uma carta para Catherine, e que era sua amiga. Isso foi quando os sul-africanos estavam passando pela transição da apartheid em 1994. Essa pessoa escreveu a carta para Catherine das idades de 34 a 44 anos. Eu tinha um sonho recorrente, que era sempre agradável, muito simples. Um menino negro que, de alguma forma, eu sabe ser Souza. Era uma
tribo na África do Sul que sentado numa praia muito comprida, muito linda, com uma maré, com grama, e com uma maré alta, com ondas grandes, e acima da superfície das águas haviam nuvens. O menino tinha cerca de 4 anos, brincava com conchas, um tipo de concha específica, como se essas conchas fossem um gado que entrava num curral cercado, que ele criou dentro desse sonho. E o curral era murado pela areia. Essa criança estava feliz. Eu não estava presente, escrevia. A pessoa, eu não podia conversar com ele, somente observá-lo. Final do sonho. O pequeno menino, esse menino era um enigma, eu levei muito tempo para entender, mas em certo momento eu tinha questões sobre a minha identidade, que estava misturado com essa tribo Souza. Talvez eu fosse esse menino negro. Eu percebi que esse menino estava de uma forma inadmissivelmente entendida como eu mesmo. Não estava presente no sonho, mas eu, como observador, incapaz de falar com o menino, por que eu era esse menino? O que eu descobri foi o seguinte: na minha infância, eu estava com a minha mãe e minha irmã numa região da África do Sul, onde meus primos e tios eram fazendeiros, e meu pai estava no norte, na militar. Vocês podem dizer que a minha mãe estava invejando a minha infância, pois ela queria ser cuidada, e não era. Ela estava intensa na sua finalidade, cuidar das crianças e ter uma mão forte sobre a minha pessoa. Eu não me lembro de um carinho dela. Por outro lado, eu era cuidada de forma materna por Rose, que era uma funcionária doméstica da minha casa. E eu era criada como uma criança da tribo Souza. E por causa da minha mãe ter abrido mão da sua parte de cuidar de mim. Rose me amava e era a única fonte de amor incondicional na minha vida. Quando eu descobri isso alguns anos atrás, eu senti uma liberdade e um prazer incrível. Descobrir que eu fui amado daquela forma foi a primeira admissão como adulto de que eu poderia ser amado e, portanto, me amar. Eu entendi isso, que eu fui negada esse reconhecimento por tantos anos, porque only me veio quando eu tinha 40 anos. Então, de um jovem até 40 anos, eu me senti como não passível de ser amado. Isso, porque depois do retorno do meu pai, fomos para a cidade do Cabo e fui exposto a um racismo muito forte. Eu não poderia ser filho de uma mulher Souza, e a minha parte negra, que foi inadmissível no meu psique. Eu não poderia me permitir experimentar aquilo somente com Rose. E depois, aos 35, aos 40, eu me livrei desse racismo que foi empurrado para mim, que foi impresso em mim ao viver na cidade do Cabo. Isso me trouxe perguntas. Da mesma forma que o amor de Rosa foi central para a minha
vida, também nessa sequência do sonho. Eu vi Rosie quando eu visitei há 2 semanas atrás. Foi um momento incrível. Eu pude agradecê-la pelo amor que ela me deu. E ela sabia muito bem como foi importante e fez isso de forma discreta. E ela mencionou que sabia dos problemas da minha mãe e disse que era importante eu ter voltado porque eu era o menino Souza e que o meu umbigo estava enterrado naquela terra. Esse foi o sonho dessa pessoa. Ele ainda continua a se corresponder com Catherine. E aí ele diz que ele tem todas as razões de odiar essas questões, mas eu não poderia ter essa parte negra dentro de mim, mas agora eu percebo a realidade, eu vejo com clareza. O que Catherine fala sobre isso, seus comentários. E depois eu vou apresentar os meus comentários. Ela diz que é claro no sonho essa interface entre os processos culturais e de individuação que criou um estresse, uma tensão. O sonho foi essa experiência e era preciso negá-los para ser verdadeiro a sua família com qual nasceu. Ele teve que abandonar sua experiência de amor, de ser amado por Rosie e absorver esse amor. Uma espécie de camadas de complexos. Primeiro, ele descreve a mãe como terrível, sobre a infância que teve que criar uma estrutura de defesa, uma função de segunda pele para sobreviver. Seria esse terrível complexo materno, que ele se exime desse complexo horrível. E também respostas vindas de outras partes, como o convívio com Rose, onde ele teve esse sentimento. Depois, as referências com grupos brancos, onde ele aprende a abandonar esse sentimento a Rose. Podemos ver os complexos desenvolvidos essa rede compostas por Rose e outros que participaram dentro da sua criação. Eu vou pular meus comentários por questões de tempo, mas ela menciona essas conchas específicas. Essas conchas são são brancas e pretas, e a Catarina cria essa hipótese de que, brincando com essas conchas, que possuem uma superfície dura no externo e mais macia no interior, mostra o seu complexo, e ao brincar com elas, foi capaz de se relacionar de forma mais flexível e fluida com essa questão de vulnerabilidade, e a combinação de cores branco e preto permitiu que brincasse de formas mais fluidas com as noções de branco e preto. Uma forma imaginativa para o jovem lidar com essas questões de ser branco ou preto. Dessa forma, o meu comentário, pois eu quero apresentar uma imagem, uma ideia de como eu vejo o complexo cultural funcionando na psique de um indivíduo. Por favor, a próxima imagem. É isso. Eu espero que possam ler. É chamado de dinâmica inconsciente num homem com complexo cultural.
O que eu tentei fazer aqui foi fazer as camadas da psique na sua base de arquétipo, na sua base inconsciente. Henderson chamou de inconsciente coletivo na sua base. E o inconsciente pessoal no topo. O que você tem no nível de inconsciente coletivo é a grande mãe que todos conhecem bem, que essa divisão entre a mãe terrível e a mãe positiva. A grande mãe terrível no nível de arquétipo, está muito conectada com a sua mãe pessoal e o consciente e o complexo pessoal, bem essa linha direta é a terrível mãe, terrível grande mãe. A grande mãe positiva só foi ativada na sua relação com Rose, que é o complexo positivo, mas foi aprisionado no complexo cultural negativo. Essa experiência positiva se tornou parte do complexo cultural negativo, pois era negra e ele teve que abandonar essa ideia. E a sombra foi ativada na questão da apartheid, essa divisão de branco e preto, e a questão da criança, ficou aprisionado no complexo cultural negativo que havia aprendido e absorveu na sua psique. O complexo cultural negativo do racismo pegou sua experiência positiva da grande mãe e da sua experiência de criança divina, ficou aprisionado nesse inconsciente pessoal. Se observarem no topo, aqui vocês podem ver o jogo da pele do boi. Vocês podem ver a capacidade de brincar com as noções de branco e preto de uma forma mais fluida, levando em conta, não levando em conta as defesas e vulnerabilidades, que de fato permite que as energias que contém dentro do complexo cultural negativo sejam libertados do seu psique para o nível de consciência, para que pudesse renunciar à questão da apartheid. E também que poderia ter uma experiência de si mesmo como sendo amado e capaz de ser amado e amar, que estavam aprisionados naquele complexo cultural negativo. Isso é uma passagem rápida de um modelo de formulação como o complexo cultural pode se modelar ou ser criado dentro de um indivíduo. Agora eu vou passar umas conclusões para vocês. Posso responder algumas perguntas, espero que não tenha sido tão rápido nem muito teórico. Como conclusão, você pode retirar o slide, por favor. Obrigado. Temos espelhos para nós mesmos, quando pensamos em complexos culturais para desenvolvimento do indivíduo e grupo. Os nossos complexos culturais combinam-se com nossa história pessoal e complexos, assim como complexos culturais. Se não os definirmos como pessoal ou cultural, acabamos, pelo menos na parte inconsciente, nos sentindo responsáveis ou traumatizados por eventos que pertencem aos complexos culturais e não aos nossos complexos pessoais. Complexos culturais são parte do
processo de individuação que traz uma carga enorme para os domínios pessoais e inconscientes e coletivos da psique. Esses complexos culturais que pertencem a conflitos intergrupais, conceptualizando esses conflitos grupais, mesmo que sejam grandes como o do Ocidente, ou pequeno em escala como complexos nos nossos institutos, ou complexos entre institutos junguianos e freudianos. Se pensarmos em complexos culturais, pode nos permitir ter a utilização dessa experiência de 100 anos. De forma modesta, aprendemos muito dos complexos e não há resposta fácil nem solução fácil. Se acumulam memórias estereotipadas em comportamentos e parece que uma vida por si própria infinita. E, bom, um complexo pode ser superado somente se for vivido em sua totalidade. Se temos que ir à fonte por causa dos nossos complexos que tivemos mantidos à distância. No Afeganistão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Síria e, sem dúvida, no Brasil, temos que beber nossos complexos culturais e assim, não há uma prescrição pesada, não é uma panaceia, mas nos permitir apreciar e dar espaço para a psique individual e que isso não pertence à experiência própria e permite-nos trabalhar no entendimento mais profundo de nós mesmos e de outros complexos. E mais importante, essa teoria de complexos culturais e arquétipos do espírito de grupo. O Jung não estava totalmente correto quando ele disse: agora é o momento, o mundo está pendente numa fina corda. O importante parte foi deixado de lado, pode dizer, o insight primal. O destino do mundo não está baseado na psique individual, mas sim na emergência de uma psique coletiva e entendimento de uma psique individual cuja consciência não será suficiente. O grupo tem que desenvolver uma consciência dos seus complexos culturais. Talvez em cada cultura, seja americana, branca, preta, palestina, israelita, israelense, junguiana, freudiana, homem, mulher, é infinita sem lista de complexos culturais. Precisamos aprender a absorver tudo isso e estabelecer. Bom, vou parar por aqui. É muito material, muito assunto. Podem fazer perguntas. Tá. Tom, muito obrigada. Você foi claro, claríssimo. Você foi muito didático. Foi maravilhoso. E agora a Carmen Lívia, que é nossa colega, que junto com o Guilherme está fazendo o curso do JUSP sobre complexos culturais, gostaria de dar uma palavrinha com você e vou pedir, por favor, para que quem quiser fazer uma pergunta para o Tom, coloque no chat, seja o mais conciso para que a gente possa colocar várias perguntas, tá? Não se demorem muito para realizar a pergunta com grandes introduções. Tá bom? Carmen? Paty, me ouve? Sim, sim. Então, em primeiro lugar, queria te agradecer e agradecer o IJUSP por possibilitar esse encontro. Muito bom, obrigada.
E queria te agradecer, Tom, por estar aqui com a gente. É muito importante para a gente te ouvir. Como eu te disse, acho que você nos forneceu aí um caminho e você continua tirando as pedras, né? Gostaria de te fazer uma pergunta mais genérica, na verdade, que é como é que você percebe a recepção da teoria dos complexos culturais no mundo junguiano hoje? Né, eu percebo que aqui no Brasil é uma ideia que vem ganhando força. Pede para ela repetir, por favor. Desde o começo? Michele, para repetir a partir da pergunta onde? Somente a pergunta. Começar um pouquinho mais devagar para que ele possa entender na sua totalidade. Tá. Como é que ele percebe a recepção da teoria dos complexos culturais no mundo junguiano hoje? Que eu percebo que aqui no Brasil ela vem ganhando força, principalmente entre os jovens, mas eu ainda percebo muita resistência por parte dos analistas de darem um lugar legítimo para os aspectos sociais e culturais no processo analítico. Eu queria que ele me dissesse como é que ele entende essa resistência. Obrigada. Well, that's a very good question. Thank Uma you. excelente pergunta, muito obrigado. In some ways, de muitas vezes é difícil saber no que diz respeito a essa resistência. Está ligada aqui. Eu já tenho 6 volumes até agora, 20 anos de trabalho, e algumas partes do mundo, especialmente nos mais jovens, parecem receptíveis a essa teoria, parece mais natural a eles. Pelo menos algumas razões, que uma delas é que eu não penso que a teoria do Jung é central para muitos institutos junguianos no mundo, para abraçar os complexos culturais, essa teoria, você precisa ter familiaridade com a teoria de Jung sobre complexos culturais. Inicialmente, quando foi pedido que ele desse um nome, e chamou de psicologia de complexos, e depois mudou para psicologia analítica ou psicologia junguiana. A teoria de complexos como um todo não é utilizada ou apreciada por muitos institutos junguianos do mundo, portanto, as pessoas não conhecem o uso clínico dos complexos culturais em indivíduos. Isso é uma razão. Outra razão é que o próprio Jung teve muitos problemas quando começou a fazer observações sobre de caráter nacional. Ele escreveu antes da Segunda Guerra Mundial sobre a personalidade dos alemães e dos judeus e fez declarações muito estúpidas, que depois ele se arrependeu. E depois da Segunda Grande Guerra, ele foi considerado por muitos, especialmente os freudianos, de ser um nazista ou um simpatizante de nazistas. E a sua teoria de arquétipos foi apoiada e apoiava o que ocorreu na Alemanha. E o próprio Jung se retraiu depois da Segunda Guerra de comentar muito sobre a história social ou coletiva, porque ele teve muitos problemas pessoais
E também, por quê? Tanto da psique coletiva da segunda metade do século XX foi um desastre. Foi um desastre mesmo. Então, as pessoas que estavam interessadas em Jung, na psicologia junguiana, queriam ter outra coisa, não queriam assumir essa psique coletiva, queriam a psique individual. Havia uma grande resistência em falar sobre aspectos coletivos dentro da tradição junguiana. Somente recentemente a geração mais jovem, que não foi tão afetada pela história pessoal de Jung, começou a pensar, peraí, eu sou um animal social, eu tenho uma psique que participa dentro da psique do coletivo, não somente de uma forma negativa, desta forma. Eu acho que é a geração mais jovem tomar essa ideia, onde as pessoas que acham que não seja relevante a individuação, onde o complexo cultural é importante para a individuação, está fora, não é parte da geografia da psique, está interessado nisso. Fora de cogitação. E outras pessoas que pensam que é um erro generalizar aquilo que é conhecido como complexos culturais e abstrair dos complexos pessoais e que não se aplica a complexos culturais. E na psicologia pessoal não é diferente da psicologia coletiva, portanto, acreditam que toda teoria em si mesma está errada. Acham errado. Essa é uma resposta parcial, mas há resistência de fato. Michele, vamos para a próxima pergunta, por favor. Gostaria que você perguntasse para ele uma pergunta do Guilherme Scandiucci, como ele vê o complexo cultural ligado à ascensão do trumpismo e como está o clima nos Estados Unidos agora. Qual ou quais os complexos envolvidos neste fenômeno da extrema-direita no poder? Yes. Yeah. Good. Yeah. Well, that's a very é uma pergunta complexa, por assim dizer. Escrevemos um livro sobre complexos culturais na alma da América, que foi publicado setembro passado, eu acho, não me lembro bem. 16 ou 17 junguianos, 4 ou 5 não americanos, muitos americanos que escreveram sobre aspectos diferentes dos complexos culturais que contribuíram para o trumpismo. Um que me parece ser o mais poderoso é a questão racial. Muitos americanos brancos estão muito temerosos da mudança profunda na questão demográfica dos Estados Unidos. A população branca não é mais uma maioria. A população preta, asiática, latina, onde aumentaram muito. Muitas pessoas, brancos têm medo de perder o poder. E o complexo racial
está entre os mais poderosos que contribuíram para o trumpismo. Ele utilizou todos os medos dos brancos e também há o medo de que os Estados Unidos está perdendo sua primazia e dominância no mundo, especialmente para a China. Assim, o medo de que a América não será o país mais rico e poderoso do mundo. Desta forma, Trump jogou com esse complexo, que é um tipo de complexo de inferioridade, onde a América tem esse complexo de superioridade e esse medo de perder a posição no mundo ativa esse complexo de inferioridade inconsciente. E Trump é um megalomaníaco, não há dúvida. E quando ele diz faça da América grande de novo, ele fala assim, como eu sou grande. Faça a América grande como eu sou. Então, a grandiosidade pessoal de Trump e a sua megalomania estava profundamente enraizada e atraente para os brancos e que temiam que esse momento de grandeza americano tinha se encerrado, e que torna um elemento muito importante. Eu acredito que o medo de perder o controle da economia mundial e mesmo a questão do meio ambiente, realmente a negação de Trump sobre as questões das mudanças climáticas, onde é um dos aspectos mais importantes atualmente no mundo. E vocês sabem muito bem a questão da Amazônia e a destruição do meio ambiente é um fato. E a negação de Trump sobre a destruição do meio ambiente tomou parte como a ambição materialista do país, como a exploração máxima, retirar todas as riquezas da natureza e concentrar tudo para os Estados Unidos. Eu escrevi um trabalho muitos anos atrás, que eu escrevi os 7 complexos culturais na América. Eu não me lembro de todos, mas cada um deles, seja raça, meio ambiente ou gênero, as questões de gênero, seja os direitos ou de homossexuais, gays ou lésbicas, ou direitos feministas, e representa que o Trump é misógino, representa a autarquia branca, onde as pessoas têm medo de perder poder. Essa misoginia teve uma participação importante vindo desse complexo profundo, não só nos Estados Unidos, as pessoas de um medo das mulheres, um medo real. O Trump é um monstro, ele é um monstro. E ele também foi muito bom em entender e explorar as mídias. A mídia é um meio perfeito em que se manipulasse os complexos culturais. A inteligência artificial, os algoritmos que permitem às pessoas a escolher o complexo cultural que mais se adequa a seus seres. E eles são alimentados na medida que você demonstra que você tem essa questão de racial e que você recebe histórias sobre os perigos sobre a população negra e amplificam esses complexos. A mídia contribuiu muito porque a mídia está interessada em fazer dinheiro e dirigir especiais artigos para você e inflamar esses complexos. Isso é um outro ponto.
A questão relacionada à era do Trump está acabou, concluída? Não, eu não acho, porque ontem houve uma votação na Geórgia para negar aos negros acesso à votação, ao voto. Essas lutas vão ainda ocorrer por algum tempo. São complexos culturais que vão seguir ocorrendo. E Trump era um mestre em manipulá-los e jogar com os medos das pessoas. Muito bom. Michele, gostaria, por favor, que você perguntasse para ele qual é a relação possível de se fazer entre a pandemia e os complexos culturais? I love that question. Eu adoro essa pergunta, porque um colega meu... Não vou falar sobre isso. Espera aí, eu acho que estão profundamente ligados, interligados, porque a pandemia, pelo menos nos Estados Unidos, se tornou muito pior pelos complexos culturais do Trump de onisciência. Ele achava, e as pessoas que o seguiam achavam que eles eram maiores, melhores, mais fortes do que a mãe natureza. Não tinham que usar máscara, não tinham que tomar a vacina, nem tê-la, porque eles eram muito, ou são muito poderosos e não vão sofrer isso. E algumas pessoas falam sobre uma sindemia, uma sindemia onde a raça, o vírus, a economia, a misoginia, a grandiosidade se alimentam entre si. E o meu colega de Berlim escreveu um trabalho sobre Édipo e Fíbis. Vocês podem lembrar que Édipo casou com sua mãe sem saber. Foi um ato inconsciente, violando as regras, não as regras, mas a própria natureza. Todas as terras em Tebas ficaram estéreis. As colheitas morreram. Então, há a noção de que os seres humanos refazem e o que ocorre na natureza estão interrelacionadas. É uma noção muito interessante. Se o rei ou se o presidente reina de forma, sabe, os reinos, a biologia floresce, a ecologia floresce. Mas se há um governo negativo, a mãe natureza pune os seres humanos. Talvez seja um pensamento mágico. A mãe natureza pune. E o Trump governou de forma incorreta. E, portanto, o vírus foi uma punição. Não é uma fantasia. Seu governo foi tão estúpido que ele dizia que não havia problemas. Ele negou a força da própria mãe natureza. Ele circundou esse poder. Ele achou que ele podia ir através dela. E essa epidemia foi muito pior nos Estados Unidos do que poderia ter sido. Houve mortes em massa. Em vez de ter 500 mil mortes, poderia-se ter 200 mil mortes. Muitas pessoas morreram porque o rei, o presidente, foi estúpido, arrogante. Sim, a pandemia e o trumpismo estão intimamente ligados, não há dúvida. Muito bom. Uma outra pergunta. Os analistas junguianos norte-americanos
estão interessados em olhar a crise migratória dos Estados Unidos pelo complexo cultural? Is that a question or a statement? Michele? Michele, você está me ouvindo? Yeah. Well, certamente, não muitos analistas junguianos falam sobre complexos culturais. Um deles, Lynn Frankel, que é um colega meu, que passou os seus 8 anos vivendo na Colômbia e se tornou imigrante nos Estados Unidos aos 8 anos. Ela passou sua vida, a boa parte da vida, tentando entender os complexos culturais que ocorrem em pessoas que vivenciaram esse processo de imigração e a dificuldade de ir de uma a outra cultura. E ela tem um trabalho muito bom sobre complexos culturais na alma da América, sobre a experiência do imigrante, sobre o panorama dos complexos culturais. Eu recomendo que leiam seu trabalho esse assunto, porque é uma abordagem muito psicológica, uma exploração, uma análise da experiência de imigração sob a noção, à luz dos complexos culturais. Eu acho que isso poderia responder a sua pergunta com relação aos analistas junguianos. É um trabalho, um essay, um paper, um estudo que faz parte desse livro, Complexos Culturais na Alma da América. Para dar a referência para vocês, é muito bonito o trabalho. É na seção de imigração, chamado Immigrant Transit, transição imigrante, de uma cultura um complexo multicultural para uma mente multicultural. Ela documenta a sua própria jornada, tomando um complexo de ser imigrante, integrando numa atitude de complexos, numa atitude que leva em conta os complexos culturais. Muito interessante. Tom, você poderia me enviar um e-mail com algumas referências bibliográficas para que eu reenviasse para os nossos participantes? Yes, I can. Sim, posso enviar. Obrigada, muito obrigada. Nossa próxima pergunta, Michele. Qual a contribuição dos complexos culturais na prática clínica? Well, muito bem. Eu acho que nos meus estudos sobre os complexos culturais, como se expressam nos domínios
políticos, sociais, em conflitos. Na prática clínica, tende-se a haver pedaços desses complexos culturais. Alguém vai falar e, de repente, se percebe que passam de um complexo pessoal para um complexo cultural. E, de certa forma, você precisa saber a teoria, e aí você pode ajudar a diferenciar o que pertence ao aspecto pessoal, o que pertence ao cultural, e fazer comentários para que as pessoas entendam isso. Eu vou dar um exemplo. Os seus colegas mais jovens vão escrever um livro que vai ser dedicado ou focar sobre essa parte clínica, e eu espero que eles me ensinem mais sobre a aplicação clínica dos complexos culturais. Eu vou dar um exemplo da aplicação clínica, como foi útil a mim, num sentido pessoal mesmo, de uma forma clínica. Eu cresci numa família alemã judia, que se estabeleceu nos Estados Unidos na década de 40. Para os padrões americanos faz muito tempo, mas na maioria não é tanto tempo assim. Meus pais, ambos os meus pais, os alemães judeus da década de 80, se tornaram muito bem-sucedidos como profissionais, médicos, professores. Esse grupo teve muito sucesso. E parte disso, nos Estados Unidos, foi o desenvolvimento da tradição freudiana, onde muitos deles eram alemães, judeus, que fugiram da Alemanha. E tornou-se a tradição dominante nos Estados Unidos, muito mais poderosos dentro das universidades, muito mais do que a tradição junguiana. Eu me interessei na tradição junguiana porque, de forma herdei isso, porque meus pais receberam uma análise freudiana. Se você vem de uma família judia alemã, você tem um tratamento psicológico, você passa por essa análise. Como vocês sabem, eu não sei se é forte no Brasil, houve uma rivalidade enorme entre os grupos freudianos e os grupos junguianos dos Estados Unidos. E os grupos freudianos chamavam os junguianos místicos e nazistas e místicos. E os junguianos chamavam os freudianos de reducionistas e levavam tudo para a questão do sexo e agressão. Esse grupo de sexo e agressão ia contra os nazistas místicos. Eu gostei do grupo junguiano, e eu tive muita dificuldade, porque eu me senti como se tivesse traído minha família, minha etnia, ou mesmo eu estava agindo de forma rebelde contra eles. Eu internalizei essa luta. Tem uma linda criança na tela. Eu internalizei a luta entre os junguianos e os freudianos como se fosse minha luta pessoal. Os freudianos e os junguianos moravam na minha psique, e eu tomei isso de forma muito pessoal. E, em certo momento, eu entendi, espera aí, esse é o grupo junguiano e esse é o grupo freudiano. Isso é um complexo cultural. Isso não é um complexo pessoal. Eu tenho uma participação nisso. Mas o complexo cultural pertence a esses grupos. E eu não tenho que me sentir tão fortemente identificado com qualquer um deles. Então, todo esse envolvimento
foi liberado dentro de mim ao reconhecer isso. Era aquele balão que se enchia dentro da minha cabeça e que foi liberado. Algumas vezes, se você identificar um complexo cultural, a parte do pessoal, você pode ajudar essa pessoa a viver sua própria vida, independente do complexo cultural. Esse é um exemplo pessoal de uma aplicação clínica, mas precisamos de muito mais da parte clínica, da aplicação dos complexos culturais. Muito bom, Michele. Agora nós vamos para a nossa última pergunta, que já estamos no nosso horário, e a pergunta é a seguinte. Só um minuto. Eu me perdi aqui. Tem tanta pergunta, é uma pena, nós não vamos conseguir fazer todas. A pergunta é a seguinte: se ele vê a arte como um caminho possível para a elaboração coletiva dos complexos culturais. Yes. Sim. É uma forma de lidar com os complexos culturais através das artes criativas, de lidar ou expressar os complexos. Seria essa a pergunta, certo? Certo, Michele. Muito bom. You know, I would refer you to... Eu poderia me referir, fazer a menção ao trabalho de Gustavo Barcelos na parte ouvindo a América Latina, listening to Latin America. Esse trabalho é brilhante. Falando sobre as funções da imagem barroca no Brasil. Essa imagem barroca é uma utilização muito criativa, e ele diz que a arte em si mesma ajudou a criar uma alma do Sul, diferente da alma da Europa ou dos países do Norte, do hemisfério. Eu realmente recomendo ler, e se estiver disponível a vocês, como Gustavo Barcelos fala sobre o uso da arte como uma forma criativa de lidar com complexos culturais. Veja, o meu pensamento básico é, se pensarmos na alma do indivíduo é criado pelo qual que você faz com seus complexos pessoais, e espera-se que haja uma realidade no espírito. Se a nossa alma coletiva é formada com aquilo que fazemos com os nossos complexos culturais, se trabalharmos com eles, é a forma de trabalhar com a arte, é uma forma de ter a alma parte ou dentro desses complexos culturais, pode ser parte da alma e vice-versa. Obrigada, Michele. Tom, o Guilherme Scandiucci, que está fazendo o curso junto com a Carmen Lívia, quer falar um pouco com você. Gui, por favor. Oi, olá, fala em português, né? Fala em português, por favor. Ok.
Oi, Tom, agradeço a presença. Eu só queria dizer que é só para lembrar, né, que o complexo cultural, assim como todo complexo, não é apenas patologia, né? É também também ligado à identidade e pertencimento. Então, acho que o que nos atravessa aqui, o que nos une, né, é o campo junguiano mais progressista. O que é talvez um complexo cultural que nos une, nos atravessa e nos faz estar aqui. Então, mais uma vez, obrigado e até uma próxima ocasião. Opportunity. Bem, muito obrigado. Eu estou aqui por causa de você, de vocês, e vocês terem entrado em contato comigo, por isso eu que agradeço. E seu comentário está relacionado o aspecto positivo dos complexos culturais, da forma que podem criar identidade e um sentimento de pertencimento, que são funções positivas dos complexos culturais. Esse era o comentário, certo? Já está no tempo, era só um comentário para dizer da nossa união aqui, desse grupo. I'm not sure if I'm supposed to comment. I had a little trouble hearing. Ele quer saber se ele faz mais algum comentário ou se ele finaliza a apresentação. Ele pode finalizar a apresentação, Michele, por favor. Well, I love talking about cultural complexes. Bom, eu adoro falar sobre complexos culturais. Na verdade, eu acredito que falar sobre complexos culturais une as pessoas. Eu acho que algo que os complexos culturais que causam dor, quando começamos a falar sobre eles, vemos que há uma comunhão, há uma comunidade da forma como que a tradição junguiana apresenta. Quando ficamos muito focados na individuação pessoal, não necessariamente achamos um lugar comum. E falar sobre complexos culturais, vemos um lugar em comum ou as nossas diferenças. E por isso é tão importante falar sobre os complexos culturais. E eu acho que Jung estava errado, porque eu penso que nadamos na psique coletiva. É o nosso habitat natural. E precisamos ser mais amigáveis, mais gentis a esse habitat natural, cultivá-los de forma psicológica. E você não faz isso tão enfaticamente na individuação, ou a não ser que você fale numa individuação de uma cultura, nas raízes dos complexos e trabalhar conjuntamente. Muito obrigado. Obrigada a você, Tom.
nesse momento tão difícil que o Brasil está passando. É um alívio, é ter o coração aquecido, poder passar essas 2 horas com você, te ouvindo e compartilhando esse espaço. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Eu agradeço a todos. Tom, não esquece de me enviar o e-mail com as referências bibliográficas para que eu possa enviar para o grupo. Eu agradeço a todos, muito obrigado por ficarem aqui na sexta-feira, já quase 8h15. Desculpa pela demora da entrada do Tom, mas deu tudo certo, foram 2 horas realmente notáveis, marcantes. Uma boa noite para todo mundo. Dia 30 de abril, nosso próximo convidado é o Gustavo Barcelos, e eu conto com vocês, vão acompanhando as notícias lá pela página do IJUSP no Instagram ou no site do IJUSP, ijusp.org.com.br. Tá bom? Um beijo imenso. Muito obrigada, muito obrigada.